A paz do Senhor, adolescentes, mais uma aula dessa nova lição, desse novo trimestre. Creio que já foi apresentado a nova lição, que é a história da igreja para adolescentes. Hoje iremos tratar da lição de número 2, a lição 2, que tem como título Jesus Cristo, o fundador da igreja. Certo? Mas antes iremos fazer uma oração para que já possamos entrar no texto base para essa aula. Senhor Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos a Tua Palavra. Ser conosco, Senhor, fala a cada adolescente, Senhor, a cada um que estará atento, meu Deus, a esse ensino da Tua Palavra. Assim eu te peço, nos capacita mais e mais e que Teu nome seja glorificado, Senhor. É em nome de Jesus que eu te peço, te agradeço por tudo. Amém. O texto bíblico se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, os versículos 16 ao 18. O versículo em destaque diz: Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Vocês vão encontrar este versículo em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo 11. Esse versículo aqui, se você estiver atento a toda esta aula, vocês irão observar que há algo muito importante nesse versículo, certo? Que tem outras denominações aí que talvez deram distorcer um pouco aí essa realidade aí de Jesus como a pedra, angular. Mas vamos aos objetivos. Mostrar que Jesus é o fundador da igreja, relatar o ministério de Jesus e demonstrar a simplicidade da igreja fundada por Jesus. Já entrando aqui na introdução, diz o seguinte: se quisermos conhecer o ministério de Jesus, devemos ler os evangelhos. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante que vocês gravem isso aí, porque é inadmissível um cristão não saber quais são os evangelhos da Bíblia. Então, mais uma vez, são 4 que são os primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí o comentarista pergunta: você já os leu? São maravilhosos, mas quando os lemos, sempre nos perguntamos: se todos os evangelhos falam sobre a vida de Jesus, por que são tão diferentes uns dos outros? E o comentarista aqui ele mesmo responde e diz: a preocupação principal dos autores não era simplesmente escrever sobre a vida de Jesus, mas sobre a mensagem de salvação trazida por ele. Os autores não agiram como jornalistas que escrevem uma notícia, mas se preocupam em registrar o principal da mensagem e da vida de Cristo. Voltando aqui para vocês entenderem melhor, os autores dos livros chamados livros dos evangelhos, os autores não agiram como jornalistas. Eles escreveram uma notícia, mas se preocuparam em registrar o principal da mensagem e da vida de Cristo. O sentido da salvação realizada por Deus por intermédio de seu Filho. Certo? Cada autor escreveu o seu ponto de vista, aquilo que mais lhe chamou a atenção. Por isso, todos os 4 evangelhos são verdadeiros e inspirados pelo Espírito Santo, sendo apenas versões diferentes da mesma história.
certo? Se você for ler os evangelhos, vocês irão observar que tem alguns relatos da vida de Jesus em uns livros, em alguns livros e em outros não, certo? Por exemplo, tem livros que contam o nascimento de Jesus, e já tem outros que já dão uma adiantada, já dá já deixa de lado alguns detalhes. Isso não significa que eles estão desconsiderando o fato daquela escrita de outros livros que formam também os evangelhos, né? Mas eles são, tanto um como o outro, né? Os demais são livros, como aqui bem o comentarista ele deixa para nos orientar, são livros inspirados pelo Espírito Santo. Aqui o primeiro tópico diz: o ministério de Jesus. Jesus nasceu na cidade de Belém, sendo Augusto o imperador de Roma. Pouco se sabe sobre sua infância, pois a Bíblia nos relata poucos acontecimentos. Sua apresentação no Templo de Jerusalém, a adoração que recebeu dos visitantes do Oriente, a fuga para o Egito e com 12 anos conversando com os mestres da lei no Templo de Jerusalém. Esses detalhes aí que acabei de ler estão distribuídos no livro de Mateus, né? Aqui o comentarista colocou: Jesus nasceu na cidade de Belém, Mateus 20, capítulo 2, versículo 4 ao 6, sendo Augusto imperador de Roma. Lucas capítulo 2, versículo 1. Pouco se sabe sobre sua infância, pois a Bíblia nos relata poucos acontecimentos. Sua apresentação no Templo de Jerusalém, Lucas capítulo 2, versículo 22. A adoração que recebeu dos visitantes do Oriente, Mateus capítulo 12, versículo 11. A fuga para o Egito, Mateus capítulo 12, versículo 13. E com 12 anos conversando com os mestres da lei no Templo de Jerusalém, Lucas capítulo 2, versículo 41, os versículos 41 ao 52. O provável é que tenha recebido a educação dada a qualquer menino judeu de sua época, ou seja, recebeu a educação bíblica na escola da sinagoga para meninos. Aprendeu também a profissão de seu pai, o que era comum para todos os meninos judeus. Seu ministério teve início quando tinha 30 anos, logo após ter sido batizado por João Batista, seguindo a tentação no deserto e a escolha dos discípulos. Ele durou cerca de 3 anos e se concentrou basicamente na Galileia, tendo algumas passagens também por Jerusalém e redondezas. Jesus viveu em uma sociedade preconceituosa. Os religiosos judeus ensinavam que algumas pessoas não eram merecedoras do amor de Deus. Cristo então se aproximava com amor e procurava resgatar aqueles que eram rejeitados por todos, cobradores de impostos, prostitutas, leprosos e samaritanos. Aí, interessante agora, o comentarista ele pergunta: como será que estamos agindo? Né? Como Jesus ou como os religiosos judeus? Né? Devemos sempre nos lembrar de que Deus não aceita o pecado, mas ama o pecador. Não podemos ter nenhum tipo de preconceito, todos devem ouvir a mensagem do Evangelho. É interessante abrirmos um parênteses aí para conversarmos, discutirmos um pouco sobre isso aí. Por quê? Porque muitas das vezes tem gente que é crente, é um bom crente, é uma pessoa dedicada na igreja, mas não sei se por ser uma pessoa tão assim dedicada às coisas de Deus, não quer se aproximar de prostitutas, não quer conversa com homossexual, né, com uma pessoa que é drogado, certo? A Bíblia diz assim: não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Nos assentarmos na roda dos escarnecedores é uma coisa,
e você não querer conversar, se aproximar de pessoas só porque elas têm uma vida pecaminosa, né? Uma vida diferente, aí é outra coisa, certo? Ao contrário, nós devemos sim nos aproximar de pessoas que têm essas características, né? Eu tenho colegas meus que são homossexuais, mas eu respeito muito, né? Tenho pessoas que eu atendo assim, que já atendi um casal de homossexual que mora junto, mas pessoas que me respeitaram, respeitei também, respeito a eles como pessoas, né? Como amigos, mas como o comentarista diz, nós não devemos, como Jesus também, né? Aceitar o pecado, concordar com o pecado, mas nós não devemos rejeitar o pecador, né? Não, por exemplo, se eu tenho um colega que é drogado, e ele chega para mim e diz que pergunta a mim o meu ponto de vista em relação o seu comportamento, as suas atitudes em relação ao seu vício, vamos dizer assim. Então eu não posso chegar para ele, não, mas isso é normal, né? Se você está se sentindo feliz, continue. Eu não posso, como cristão, eu não posso apoiar o pecado, eu não posso ser conivente com o pecado. Então eu tenho que ser realista. Olha, amigo, você é uma pessoa muito legal, você é uma pessoa de coração bom, mas esse mal aí, infelizmente, está te levando a uma condenação eterna, não é? Isso não é uma ideia da nossa cabeça, isso não é uma coisa que nós imaginamos, é o que a palavra de Deus diz, certo? Então, não devemos ser como Jesus. Eu lembro que Jesus, quando foi para a casa de Zaqueu, muitos ficaram murmurando, né? O mestre na casa dos pecadores, né? Mas Jesus falou aquela palavra famosa, né? Eu não vim para os que estão doentes, ou seja, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os doentes, certo? Então, nós não podemos só querer estar perto de pessoas, né, que têm um bom caráter, uma vida boa, né? Uma educação, uma pessoa que realmente vive como um verdadeiro cidadão, uma pessoa que é um religioso, né? Nós devemos também deixar o preconceito e nos aproximar, né? Nos aproximar, principalmente quando vem as oportunidades de pessoas prostitutas, drogados, né? Os alcoólatras, qualquer tipo de pessoa, e aproveitar e transmitir a palavra de Deus para estas pessoas. Quantas pessoas no tempo de Jesus foram libertas porque Jesus não teve o preconceito de chegar perto, né, de perdoar os pecados e de fazer prodígios e maravilhas. Mas vamos mais adiante. Diferente dos fariseus que não faziam aquilo que ensinavam, Jesus também ensinava por meio de suas atitudes. Quando permitiu que os seus discípulos conhecessem, ou seja, quando permitiu que os seus discípulos colhessem espigas no sábado, o que era proibido pela lei, quis ensinar aos fariseus que esse dia foi feito para o homem e não o contrário. Quando entrou na casa de um cobrador de impostos, algo que um fariseu jamais faria, quis ensinar que são os doentes que precisam de médico e não aqueles que têm saúde. Foi aquilo que falei agora há pouco. Como será que estamos agindo? Igual aos fariseus ou como Jesus? Se dissermos para todo mundo que somos servos de Jesus, não podemos fazer coisas contrárias ao que falamos, né? O que é que os fariseus faziam? Os fariseus diziam que tem que ser assim, tem que ser daquele jeito e tal, mas não faziam. Então eles pregavam justamente aquilo que eles não faziam.
certo? E Jesus, ao contrário, Jesus ele falava e fazia, né? Ele falava e fazia e vice-versa. Então, não adianta a gente pregar uma palavra de amor, né? A palavra de Deus é uma palavra recheada de amor, né? E a gente não ter esse amor de Deus, a gente não viver esse amor, né? A gente falar de misericórdia e não termos misericórdia, de perdão e não termos perdão. Tem gente que fala, não, ó irmão, eu lhe perdoo, certo, lhe perdoo, amém, meu. Mas de repente não age como uma pessoa que perdoou. Então, fariseu, né? Fariseu. Então, o comentarista, ele diz, como será que estamos agindo? Igual aos fariseus ou como Jesus? Jesus realizou muitas curas e milagres que são inexplicáveis à lei natural. Curou cegos, fez com que paralíticos andassem, purificou leprosos, ressuscitou mortos, alimentou mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, acalmou tempestades, andou em cima da água, expulsou demônio, e mesmo tendo feito tantos milagres e maravilhas, o apóstolo João afirma que ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Mas o interessante é o que irei ler agora. Olha, o que o comentarista diz: os milagres feitos por Jesus são impressionantes e maravilhosos, mas ele afirmou que quem cresce nele faria as mesmas coisas que ele fazia e até mesmo maiores. Olha o poder que Deus, ele deixou para os seus, né? Além de tudo que Jesus fez de maravilhoso, ele ainda nos deu autoridade para fazermos não somente iguais, mas ainda coisas, milagres maiores do que ele operou, certo? Então isso é maravilhoso. Então, se a gente for analisar, a gente tem uma autoridade vinda de Deus que pouquíssimo usamos, né? Pouco usamos essas maravilhas que Deus tem nos dado. Aos que crescem foi dada autoridade, como eu já li, expulsar demônios pelo poder do nome de Jesus, falar novas línguas, colocar a mão sobre os doentes e eles ficarem curados, né? Aqui, voltando aqui para cima, né? Ele nos deu autoridade. Aos que crescem foi dada a autoridade de expulsar demônios pelo poder do nome de Jesus, falar novas línguas, colocar a mão sobre os doentes e eles ficarem curados. Vocês vão ver essa palavra de Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 17 e o 18. Em seu ministério, Jesus lutou para alcançar o maior número possível de pessoas com sua mensagem, pois ele veio para salvar o mundo. Então escolheu alguns homens para continuar a sua obra após seu retorno ao céu. Jesus fez muitos discípulos, entre os quais escolheu 12 para dar ensinamentos especiais. Esses 12 apóstolos, a palavra apóstolo significa que é enviado, mensageiro, embaixador. Então, mais uma vez aqui, voltando para vocês entenderem. O que significa apóstolos? Significa aquele que é enviado, mensageiro, embaixador. Foram preparados para ensinar tudo aquilo que haviam aprendido com seu mestre. A revelação de Deus e a salvação não oferecidas ao mundo por meio do Filho. Quando o seu ministério estava próximo do fim, Jesus se dedicou ainda mais a ensinar os seus apóstolos. Depois que ressuscitou, apareceu muitas vezes somente a eles. Suas últimas palavras antes de subir ao céu foram a ordem para que os discípulos fossem pelo mundo inteiro anunciando o Evangelho a todas as pessoas e prometeu estar com eles todos os dias até o fim dos tempos. Assim ele cumpririam a sua missão ao redor do mundo sob a orientação do Espírito Santo. Então, qual foi a última ordenança de Jesus?
que nós, que seus discípulos, que nós, né, claro, possamos ir ao mundo inteiro, levar o Evangelho a todas as criaturas, certo? O tópico de número 2, a igreja que Jesus fundou. Os apóstolos, legítimos sucessores do ministério de Jesus, orientados pelo Espírito Santo, trataram de estabelecer diretrizes de como a organização deveria ser feita. Quem exerceria a função de autoridade sobre os membros deste grupo? Como as primeiras declarações de fé seriam distribuídas, a formalização do código de regras ou a melhor maneira do culto a ser feito. Todas estas coisas foram planejadas com a orientação do Espírito Santo pela instrumentalidade dos apóstolos através dos séculos. Nosso Senhor deixou para os seus seguidores duas ordenanças: o batismo com água, que simboliza a purificação espiritual, e a separação de novo crente ao discipulado, e a ceia do Senhor, na qual usou os alimentos mais comuns de sua época, o pão e o vinho, para que seus discípulos se lembrassem da sua morte em favor da salvação dos homens. Logo, o ministério de Jesus legitimou seus discípulos, agora apóstolos, a organizar a igreja na força do Espírito Santo. Então vocês observem aí que Jesus deixou duas ordenanças, né? O batismo com a água, simbolizando a purificação espiritual, né? E a ceia do Senhor, né? E entre eles, o comentarista destaca a separação do novo crente ao discipulado, né? Que faz parte também do processo do batismo, né? O crente, ele é batizado nas águas, é purificado espiritualmente e é separado como novo crente ao discipulado. E a ceia do Senhor, na qual usou, né, os alimentos mais comuns de sua época, o pão e o vinho, para seus discípulos lembrar da sua morte em favor da salvação dos homens, que é o que nós fazemos todo o mês, a celebração da Santa Ceia do Senhor, certo? Essa lição ela é muito curta, ela tem só 2 tópicos, né? Já estamos aqui chegando à conclusão, mas vocês observaram que o primeiro tópico falou sobre a igreja, o ministério de Jesus, né? A igreja, e o segundo tópico é a igreja que Jesus fundou, né? Ele deixou os seus apóstolos, e os seus apóstolos, o comentarista ele aqui muito bem diz que através do Espírito Santo organizaram a igreja do Senhor Jesus, certo? Mas voltando àquele texto lá no início que eu falei sobre a leitura em destaque, que diz que Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Por que eu quis destacar isso aí? Porque, né, tem denominação aí que diz que Pedro, ele é o líder da igreja, né? Depois de Jesus, ele ficou como líder da igreja, ou representante de Cristo na terra, pelo fato de Jesus ter dito a ele: Pedro, sobre esta pedra, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então, muitos acreditam que quando Jesus disse sobre esta pedra, estava dizendo com Pedro, dizendo que Pedro era a pedra, edificarei a minha igreja. Mas se nós formos observar aqui nesse versículo, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Então qual foi a pedra que foi rejeitada? Pedro? Não, foi Jesus, né? E se nós formos analisar, existem muitos versículos que tratam Jesus como uma pedra, a pedra angular, a pedra, né? A pedra de esquina. Então
Jesus, ele é esta pedra, o qual ele mesmo diz, sobre esta pedra, então Jesus quis dizer, sobre mim, Pedro, edificarei a minha igreja, sobre mim, Jesus quis dizer, sobre mim, que ele era a pedra, não Pedro, né? A palavra Pedro significa pequenos pedrinhas, pedras pequenas, vamos dizer assim, é o significado de Pedro. Já Jesus, ele é a pedra, certo? Então é bom frisar isso aí, porque se vocês já não foram abordados, mas serão com certeza abordados por alguém que vai querer colocar na sua cabeça de que Jesus, de que Pedro, ele é a pedra a qual a igreja foi, como o versículo diz, sobre esta pedra edificarei. Então muitos dizem que Pedro é a pedra na qual foi edificada a igreja, né? Mas Jesus nunca disse isso. Jesus disse sobre esta pedra, e esta pedra que Jesus fala é Ele mesmo, edificarei a minha igreja, né? Porque imagina uma igreja ser edificada por vamos dizer, no homem, uma pessoa, um homem simples, natural, não iria prosperar, não iria prevalecer, né? Mas se a igreja de Cristo até hoje prevalece, ao ponto da Bíblia dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é porque a pedra realmente é Jesus. Então, concluindo, a igreja de Cristo só pode ser chamada assim se a sua mensagem for aquela ordenada por Jesus Cristo. O objetivo de Deus é que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Esse propósito é alcançado por intermédio da igreja. A responsabilidade é nossa, mas não estamos sozinhos. Mesmo após 2000 anos, o fundador da igreja continua vivo por meio do Espírito Santo. Cristo está ao lado de sua igreja, orientando para que o propósito de Deus seja alcançado, a salvação da humanidade, né? Mas a Bíblia diz que Jesus foi elevado aos céus, né? Quando deu aquela última ordem aos discípulos, os discípulos viram ele indo para o céu. Então, estamos sozinhos? Não. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo para estar conosco, e até hoje o Espírito Santo ele continua conosco, certo? E Jesus, através do Espírito Santo, ele também continua presente nas nossas vidas. É uma lição bastante maravilhosa, esta lição desse trimestre, certo? Então fiquem atentos, porque conhecimento é tudo, né? Você às vezes pode ser abordado por alguém que queira, vamos dizer, combater, ir de frente à tua fé, né? Querer frustrar, vamos dizer assim, a tua fé com palavras. Às vezes tem seitas por aí que eles usam até a palavra, a Bíblia, para querer enfraquecer a tua fé, querer frustrar a tua fé. E se você não tiver um conhecimento da palavra de Deus, você infelizmente irá deixar se levar. Então esteja sempre presente nas aulas, mesmo sendo assim através, por enquanto, de uma gravação, mas participe e aprenda, para que o Senhor Jesus possa estar na tua vida, usando do conhecimento. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua casa.